Amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 120. 120, no versículo 1. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre angústia. Quem aqui nunca ficou angustiado? Eu acho que todos nós, né? De uma maneira ou de outra, em alguma situação ou outra, vem uma angústia no nosso coração. Mas o Senhor tem novidade e o Senhor tem coisa boa para nós a respeito de vivermos angustiados. No Salmo de número 120, no versículo 1, diz assim: na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Então, podemos ficar angustiados, porque na nossa angústia, nós clamamos ao Senhor e Ele nos ouve. Quantos aqui? Às vezes você fala assim: ah, mas eu estou com algo aqui no meu coração, não sei o que é. É angústia. Angústia, muitas vezes. Mas se nós clamarmos ao Senhor, Ele nos ouve. E Ele começa a fazer algo novo no nosso coração, na nossa vida. Lá em Jonas, eu falo que Jonas, ele teve a maior experiência de um homem angustiado, uma das maiores experiências de um homem angustiado, né? Vamos ler lá? Em Jonas, no capítulo 2, no versículo 2. Põe angústia, ele estava dentro do ventre de um peixe. E ele diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Ele teve uma experiência de resposta. E tu me ouviste a voz. Porque ele estava ali no ventre de um peixe. Ele estava no mais profundo abismo, lá no fundo do mar. E ele estava angustiado. Vocês já se imaginaram dentro de uma coisa escura? Imagina de um animal, como estava Jonas. Ele sabe o que é angústia, né? E ele fala que o Senhor respondeu. Amém? Agora você vai lá para 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 4. Diz assim: mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Todas as vezes que estivermos angustiados, é só ir para os braços do Pai. Corre para os braços do Pai. Porque aqui eles estavam numa situação difícil também, de angústia, esse povo. E o rei Asa aqui tinha que fazer uma reforma religiosa ali. Havia adoração a outros deuses e esse povo estava saindo fora da presença de Deus. E muitas coisas estavam acontecendo, um povo perturbado. Mas, vamos ler de novo, mas quando na sua angústia, quando eles estavam angustiados, eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram e foi por ele achado. Foi por eles achado. Amém? É assim, a tua angústia, vai diante do Senhor. Busca o Senhor e você vai achar, em nome de Jesus. Agora vamos lá para 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 4. 2 Coríntios. Capítulo 1, 4. Paulo agradece a Deus aqui pelo conforto que Ele dá, inclusive na hora da angústia. Ele diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então o Senhor nos dá o conforto na tribulação, na angústia, e nós fazemos o quê? Nós consolamos com a mesma consolação que o Senhor nos dá. Ora, como é maravilhoso, amém? Então eu penso assim, então nós podemos nos gloriar na angústia, né?
Porque olha só, porque nós vamos dar fruto quando nós temos angústia. O Senhor nos acode e com a mesma consolação que Ele nos dá na angústia, nós consolamos a outros. Nós somos usados como canais de bênção. Amém, queridos? Então não se assustem da angústia. E aí você vai voltar lá para 2 Crônicas, no capítulo 33. Que aqui o Senhor tem algumas coisas para nos ensinar na hora da angústia. Tinha um homem, um rei chamado Manassés. Quem já leu sobre o rei Manassés? Tinha Manassés, 33:1, amém? Capítulo 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor. Esse rei fez o que era mal diante do Senhor. Depois no versículo 3, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. O pai dele, o rei Ezequias, havia derrubado todos os postes ídolos, tinha acabado com toda aquela idolatria a outros deuses, e ele restaurou isso, olha só. Por isso ele fez o que era mal diante do Senhor. E no versículo 6, ele queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Vocês têm noção disso? Para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. O Senhor já tinha falado isso, e ele pôs outros deuses para serem adorados. E no versículo 9, Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, Manassés era um homem terrível, né? Agoreiro, feiticeiro, fez todo Judá errar, pecar, ensinou o que era errado aquele povo, fez o que era mal diante do Senhor. Mas um dia, queridos, ele se encontrou angustiado. Ele se encontrou numa profunda angústia. Aí no versículo 10, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. E o Senhor continuou falando, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarrando-no com cadeias e o levaram à Babilônia. É exatamente isso que acontece com as nossas vidas, quando nós nos desviamos do Senhor, dos caminhos do Senhor, fazemos o que é mal diante do Senhor. O que acontece? Nós somos presos pelos demônios. Aqui fala que eles prenderam o Manassés, amarraram em cadeias, com cadeias, e o prenderam com ganchos e o levaram para a Babilônia. Babilônia é lugar de prisão, lugar de trevas. E ele foi levado ali. E ele ficou em tremenda angústia. Fala para o teu irmão, ele ficou em tremenda angústia. Ficou angustiado. E eu fico vendo esse homem, depois nós vamos ver o desfecho da história aqui, eu fico lendo esse texto e vendo esse homem, e eu volto aqui para o versículo 6, fala, ele queimou os seus filhos em oferta a outros deuses. Ele foi feiticeiro, agoreiro, fez tudo o que era terrível diante do Senhor. Mas sabe como que o Senhor tratou com ele? Na angústia. Olha aqui. Ele, no versículo 12, angustiado, suplicou
deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Sabe por quê? Porque primeiro ele suplicou, depois ele se humilhou e ele orou ao Senhor. Queridos, isso, o coração, eu falo que quebra o coração de Deus. Não importa, tão terrível, né, seja o nosso coração antes de conhecer o verdadeiro Deus. Quando nós nos voltamos para Ele, nos humilhamos, buscamos, oramos, Ele se torna favorável a nós, de uma forma linda, não olhando as nossas imperfeições, não olhando a nossa maldade. E ele fala aqui que ele foi favorável e atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, lugar de paz, lugar de vida. Tirou ele da Babilônia, tirou os ganchos de Satanás, tirou as prisões, as cadeias. Mas porque ele suplicou, se humilhou, esse homem teve um arrependimento genuíno. Fala para o seu irmão, ele teve um arrependimento genuíno. Amém? Não importa o nível do pecado, é preciso que haja um arrependimento genuíno. Um arrependimento sincero diante do Senhor, para que Ele possa operar. E aí, se nós continuarmos lendo aqui, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ele começou também a reconhecer a soberania de Deus sobre a vida dele. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E entendermos que Ele é dono de todas as coisas, que Ele está no controle de todas as coisas. Ele se humilhou, ele suplicou, ele orou ao Senhor e ele reconheceu o Deus dos pais. Ele reconheceu o Deus de Ezequias, um rei que fez o que era bom diante do Senhor. E ele reconheceu, ele tinha a promessa, nós cantamos aqui, né? Eu tenho a marca da promessa, Manassés tinha. Ele fez o que era mal diante do Senhor, mas quando ele se humilhou, ele se arrependeu. E o Senhor foi favorável a ele. Amém? Depois disto, ele edificou o muro de fora da cidade de Davi. Aí ele começou a ter um outro comportamento. Ele começou a ter uma outra ou outras atitudes. Quando há um arrependimento genuíno, querido, nós começamos a mudar. Não tem jeito de ser diferente. Quando há o verdadeiro arrependimento, as nossas atitudes começam a ser outras. E aqui nós vamos ver claramente, jogando tudo isso no espiritual, porque aqui ele edificou um muro real, um muro para fortificar a cidade, era fortaleza mesmo, para estar protegendo a cidade. E ele fala assim, que ele colocou esse muro ao ocidente, eu estou no versículo 14, se vocês quiserem acompanhar. Ao ocidente de Gion, no vale, a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Ele colocou um muro agora para proteger a cidade. Queridos, nós somos, você é, eu sou, nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Você é o templo? Amém. Glória a Deus. E nós precisamos vigiar esse templo. Agora, você imagina aqui esse muro. Ele está falando que ele edificou um muro fora da cidade. Ele edificou um muro de proteção.
Nós também precisamos edificar esse muro de proteção em volta desse templo, que é você, que sou eu. Sabe como chama esse muro? Uma vez eu ministrei com as mulheres aqui e falei sobre isso, não sei se vocês se lembram. É o muro da santificação. Nós precisamos edificar esse muro. E Manassés começou a ter essas atitudes. Ele reconheceu quem era o Deus dos pais. Ele reconheceu a sua soberania. Ele se humilhou, teve um arrependimento genuíno e começou a mudar as suas atitudes. A primeira coisa que ele fez foi edificar um muro de proteção. Esse muro é um muro de santificação. Nós precisamos separar da nossa vida o santo do profano. Nós precisamos separar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem do Senhor. E é só através desse muro, que chama-se santificação, é que nós conseguimos essa proteção do mundo das trevas. É dessa forma que o Senhor arranca os ganchos que nos prende. Quebra as cadeias que nos deixa escravos. É um muro de proteção. Fala para o teu irmão, um muro da santificação. Nós precisamos edificar esse muro dia a dia. Todos os dias, porque é esse muro que nos protege das investidas de Satanás. Amém? Porque quando nós estamos voltados, querendo a santificação, nós também queremos o escudo da fé, nós queremos a espada do Espírito, o cinturão da verdade, não é isso? Nós não queremos. E o que é que deixa os dardos inflamados do inimigo cair por terra? É o escudo da fé. Pastor Fernando ministrou aqui a fé no louvor. Falou, eu decido ter fé. E a fé só é derramada em nós, prestem bem atenção. Essa fé só é gerada em nós quando o Espírito Santo de Deus está operando. E Ele só vai operar nas nossas vidas através do amor que é derramado quando nós conseguimos nos proteger com a santificação. Amém? Precisamos estar dessa forma. Mas não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Eu falo todas as vezes que eu venho pregar aqui, acho que vocês já estão até cansados de ouvir, eu falo, você não consegue sozinho. Você não consegue sozinho. Nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos reconhecer o Deus que nós servimos. É Ele que vai fazer a obra, é Ele que vai nos transformar, é Ele que vai nos modificar. Não adianta acharmos que somos fortes. Não, eu não vou pecar, porque agora eu conheço o Deus verdadeiro. Você tem que decidir não pecar. Mas nunca eu não vou, eu posso, não. Se Deus quiser, eu faço isso. Se Deus permitir, eu faço isso. Com a ajuda, com a misericórdia de Deus, que é renovada a cada manhã, a minha vida vai ser transformada. Entenderam, queridos? Mas nós precisamos do muro da santificação. Precisamos restaurar isso. E Manassés continuou restaurando ainda. Sabe o que ele fez no versículo 15? Ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. Quem que é a casa do Senhor aqui? É o templo? É você que é o templo do Espírito Santo, somos nós. Somos casas espirituais. E nós precisamos tirar tudo aquilo que não é do Senhor. É deitar fora. Manassés, sabe o que ele fez com as coisas que não eram do Senhor? Que eram de deuses estranhos? Ele já lançou fora da cidade. Lançou fora. E nós temos a tendência de guardar. De guardar aquilo que não provém de Deus. Aquilo que atrapalha a minha vida.
Eu tenho que lançar fora, bem longe de mim. Fala para o teu irmão, rejeitar. É não querer mesmo aquilo que não vem de Deus. Rejeitar, tirar fora. Essa casa é a casa espiritual. É o templo, onde habita a presença do Deus Altíssimo. Por isso que fala que nós somos sacrifícios vivos diante do Senhor. Casa espiritual, templo, não feito por mãos humanas. É você. Você é um templo feito por Deus. Nós somos templos feitos por Deus. Amém? E aonde há o templo, há altar. E esse altar tem que estar limpo. Tudo que for fogo estranho, uma vez aqui eu falei, tudo que for fogo estranho, lança para fora. Rejeita da tua vida, da tua casa. Tira fora. Em nome de Jesus. Amém? E ele fez mais coisa ainda. No versículo 16, ele restaurou o altar ao Senhor. É isso, se tem templo, tem altar, o altar tem que estar restaurado. Ali quando ele estava fazendo abominações diante de Deus, o altar estava destruído. Aí você pode pensar, mas pastor, eu não sou feiticeiro, eu não queimei meus filhos em oferta a outros deuses, né? Eu não tratei com necromantes, com feiticeiros. Mas de alguma forma, e você sabe, porque o Espírito Santo fala de maneira clara, sem confusão. De alguma forma, você profanou o altar e precisa ser restaurado. Precisa de alguma forma, nós profanamos esse altar maravilhoso, que o Senhor mesmo edificou. Mas nós precisamos restaurar. Amém? O que é que profana o altar do Senhor? O pecado. Você não precisa ser feiticeiro, mas se você mentiu, você está profanando o altar do Senhor. Você não precisa queimar o seu filho em oferta a outros deuses, mas se você adulterou, você profanou o altar do Senhor. E tantas outras coisas. Vocês entenderam, queridos? Põe a mão assim, fala, esse altar tem que estar restaurado. E eu quero restaurar. Em nome de Jesus. E depois, olha o que ele fez. Restaurou o altar, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças. Você percebe que quando nós restauramos o altar, quando acontece alguma coisa, algum pecado, e que nós nos arrependemos genuinamente, na humilhação, na confissão, como a gente tem vontade de agradecer a Deus e fica uma coisa gostosa. Foi o que Manassés fez aqui. Ele começou a ofertar ofertas pacíficas ao Senhor em ações de graça. Ele começou a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor havia feito para ele. E aí sabe o que ele fez? Ele ordenou a Judá que servisse ao Senhor. Ele ordenou. Sabe por quê? No versículo 9, fala assim, Manassés fez errar Judá. Judá estava embaixo da sua autoridade. E ele fez esse povo caminhar de maneira errada. Mas aí, quando ele entendeu, quando ele começou a servir o Deus verdadeiro, olha o que ele fez. Ele ordenou, porque estavam embaixo da sua autoridade. Ele era rei. E o que ele ordenava era cumprido. E aí eles tiraram todos aqueles deuses, estátuas, todas as esculturas, foram tudo jogado fora da cidade. Ordenou o Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus.
Somente a Deus. Queridos, quando você tem alguém embaixo da tua autoridade e você fizer errar essa pessoa, você tem que novamente restaurar aquela vida. Vocês estão entendendo? Aqui havia um rei que tinha autoridade sobre um povo e fez errar aquele povo. Mas depois, ele ordenou novamente que esse povo se voltasse para o verdadeiro Deus. E muitas vezes, com as nossas palavras, tem pessoas que estão embaixo da nossa autoridade. E pessoas que ouvem as nossas palavras. E às vezes, o que nós fazemos? Às vezes nós fazemos a pessoa errar, caminhar errado. Nós precisamos restaurar isso também. Amém? E mostrar o verdadeiro Deus. Feche os olhos. Deixa o Senhor ministrar na tua vida. Que eu ainda quero ler. Você pode ficar de olhos fechados. Eu quero ler em João 12, 27. O Senhor Jesus diz assim: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Querido, Jesus também estava com a alma angustiada. Totalmente angustiada. E ele disse assim: Pai, salva-me desta hora, é assim que eu vou dizer? Mas depois ele afirmou: foi precisamente com este propósito que eu vim para essa hora. É para realmente levar toda a tua angústia, levar a minha angústia, levar a nossa angústia. Foi para isso que o Senhor Jesus ficou com a alma totalmente angustiada. Então toda angústia que vem no teu coração, tudo isso o Senhor Jesus levou. Foi preciso, foi com esse propósito. Ele ficou com a alma angustiada. Mas foi para tirar a nossa angústia. Foi para tirar a tua angústia, a minha angústia. A angústia da igreja. Então, se de alguma forma hoje você está com o coração angustiado, ou se de alguma forma você fez o que é mal diante do Senhor, não importa, o Senhor não se preocupa com isso. Ele quer apenas que você o busque, se humilhe, tenha um arrependimento genuíno diante dele. E comece de novo, restaurando o altar. Tirando tudo aquilo que não provém do Senhor. Lançando fora da tua vida. É assim. E aí ele vai ser favorável a você.